E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Notemos que formoso é. Voltemos rapidamente ao abstrato do documento. A dívida tem sido paga. Tudo que tinha contra você tem sido pago. Ao nascer do sol e passado sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Nova história. Irmãos Abner e Estela cantando em momentos do tabernáculo da fé. Vejo que você está tão abatido, vivendo tantos problemas. Desabafe comigo, converse comigo, não fiques assim calado. Eu te entendo, eu estou sempre ao teu lado. Filho meu, eu te chamei pelo nome, você é meu. Não temas, eu estou contigo, eu sou teu Deus. Eu te amo. Agora sorria e cante, a luta passou. A noite se foi e o novo dia chegou. É uma nova história. Às vezes você no seu quarto
ajoelha e chora. A dor é tão forte, você só consegue chorar. Mas hoje chegou o momento da tua vitória. Enxugue as lágrimas, filho, e comece a cantar. Filho meu, eu te chamei pelo nome, você é meu. Não temas, eu estou contigo, eu sou teu Deus. Eu te amo. Agora sorria e cante, a luta passou. A noite se foi e o novo dia chegou. É uma nova história, história, história. Notemos quão formoso é. Voltemos rapidamente ao abstrato do documento. A dívida tem sido paga. Tudo o que tinha contra você tem sido apagado. Ouvintes, não existe gozo maior, tranquilidade, gratidão, do que saber que todas as suas dívidas foram pagas, que todos os seus pecados são apagados. Na mensagem ao nascer do sol, nós encontramos esta grande e poderosa mensagem: meus pecados estão apagados. Todos os seus pecados estão apagados pelo sangue de Jesus Cristo. E agora o Espírito Santo tem vindo como abstrato, o registro da Escritura sobre o documento de propriedade que Deus me deu por graça e por conhecimento prévio. Não há maior riqueza do que esta. Não poderia haver mensagem maior do que esta. Que bom. A que coisa há que se deve temer? Quando se tem certeza de que todos os seus pecados são apagados? Com razão, Jesus disse: não temais,
Ele não é autor da frustração, do medo. Ele nunca atemoriza os seus. Ele não sujeita os seus através da ameaça, do terror. Ele nunca fez isso. Ele sempre disse: não temais. Eu sou aquele que estava morto e que agora estou vivo de novo e para sempre. E que tenho as chaves do inferno e da morte. Não temais nada. Nem mesmo a morte poderá lhes causar dano. Nem mesmo a morte poderá lhes causar dano. Notemos que formoso é. Voltemos rapidamente ao abstrato do documento. A dívida tem sido paga. Tudo que tinha contra você tem sido apagado. Existe razão, porventura, para viver queixoso, lamentando, murmurando? Haveria razão para ser rixoso? Salomão disse: o que adianta uma casa bela, formosa, uma mansão com uma mulher rixosa? É melhor um rancho com paz. Glória. Pode ser que eu atue um tanto estranho, na verdade. Mas eu sinto bem, diz o profeta na mensagem ao nascer do sol. O abstrato do documento me dá garantia de que todos os meus pecados foram apagados. E aí, então, você encontra a grandeza do ministério salvífico de Jesus Cristo. Uma mulher que foi possuída por 7 demônios e que ninguém jamais poderia pensar que Deus teria um lugar para ela. Maria Madalena, com todos os pecados apagados, enquanto que mulheres limpas, madames, foram para o inferno. A exemplo dela, de Maria Madalena, você tem a samaritana, tem o ladrão crucificado, o próprio Pedro, a própria Virgem Maria, confessando a sua salvação. Então você chega caminhando pelas eras, chega até você. O maior trunfo, que não dependeu em nada de você, de mim, de nós. Todos os pecados apagados. Aí onde Paulo diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Justificados quer dizer
que nunca pecaram diante de Deus. Diante de Deus, não existe nada que possa condenar. Nenhum tio. Não tem um que tem menos condenação e outros mais condenação diante de Deus. Pecado é pecado. Culpado no mínimo, culpado no máximo. Então, pessoas que pecaram no máximo, sendo dadas por perdidas, sendo salvas, redimidas. E pessoas que, entre aspas, pecaram no mínimo, perdidas. Tem que se lembrar do mancebo de qualidade. Digamos que ele pecou no mínimo, mas foi o suficiente para ele ser levado para o Hades, para o inferno. Simplesmente porque não aceitou esse plano de Deus. A mão estendida de Deus. E simplesmente por ser de graça. Mas como de graça? Ele disse que eu deveria vender todos os meus bens, mas não foi para dar o dinheiro para ele, para a obra, não. Jesus disse, dê aos pobres, vem e siga-me. Ora, não é dar riqueza, todos os bens para os pobres, que salva. Veja aí 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu desse todos os meus bens para os pobres. Mas Jesus foi exatamente na corda que o amarrava. Por isso, com tanta qualidade, ele é chamado na Bíblia de o mancebo de qualidade. Rejeitou, continuou sendo crente, enriqueceu, entrou para o evangelho da prosperidade que nós temos aí hoje, ficou rico, encheu os celeiros, Lázaro comeu migalhas que caíram de sua mesa e, quando morreu, foi para o inferno. Agora vejam, você é um possuidor. Você é um possuidor. Tem o título de propriedade. O abstrato desse título. Isso não é uma utopia, um conto de religião. Isto é uma verdade incontestável. Possuidor de todas as coisas que estão relacionadas com filhos de Deus. Agora, qual o documento que você tem disso? Eu tenho obtido a eficácia dos benefícios da morte, da sepultura e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Essa ressurreição justifica a minha fé na sua morte, no seu sangue. Então, eu tenho obtido a eficácia dos benefícios de sua morte, da sua sepultura, da sua ressurreição.
Veja que grande benefício ele nos traz. Benefício de sua morte, da sepultura e da ressurreição de Jesus. Benefício tão grande que não há poder no mundo, dinheiro no mundo, ouro, prata, de toda a terra, toda a riqueza, que possa compensar. A morte de Jesus nos trouxe benefício eterno. Somos beneficiados de sua morte, de sua sepultura e de sua ressurreição. Tens motivo, irmã, irmão, para viver reclamando? Parecendo que o céu que você quer é aqui na terra? É nessa dimensão? Não. Ele chegou a ser eu. Jesus chegou a ser eu, para que eu pudesse chegar a ser ele. É tão bom repetir isto. Mensagem ao nascer do sol. Ele chegou a ser eu, para que eu pudesse chegar a ser ele. É pretensão? Não. Por mais que nós pretendêssemos, jamais conseguiríamos. O mínimo que nós poderíamos conseguir é ficar muito longe dele. Se pretendêssemos simplesmente nos iludíssemos com isso, de sermos ele. O mérito e a graça é completamente dele. Eu não tive que fazer nada. Você não tem que fazer nada. Ele chegou a ser você, para que você chegasse a ser ele. Se isso não é verdade, perde-se o tempo em pensar em céus. Perde-se o tempo em pensar em arrebatamento. Esse fenômeno opera. E uma vez operando na vida do crente, ele não precisa mais quebrar cabeça com 7 trovões, com terceira puxada, com mistério algum. Ele não tem que se enredar. Primeiro ele chegou a ser você, para que, em segundo lugar, você chegasse a ser ele. Isso encerra todo o mistério. Ele chegou a ser pecador para que pudesse chegar a ser um filho. Teve que se fazer carne. E se fez pecado, diz a Bíblia, sem nunca pecar. Mas recaíram todos os pecados nossos nele. Para que hoje nós pudéssemos ter o abstrato na mão, o documento. Aí então, com esse abstrato na mão, você passa por todas as soldadescas deste mundo, por todos os exércitos de espíritos, de demônios, de enfermidades, doenças e aflições, em nome de Jesus Cristo. Amém.